Bom dia, manhã de terça-feira, e você que está nos seguindo nesse dia delicioso que nós vamos conversar com um casal. Eu adoro receber casais aqui, né? A gente recebe filho com mãe, marido e mulher. Então, assim, é muito bom, porque a gente vê que existe a parceria na vida e nos negócios. E isso é muito difícil de conciliar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu estou muito feliz com a presença da Miriane e do Bruno aqui hoje. Eles estão à frente de uma das lojas da franquia Xerimbão, aqui em Brasília. Xerimbão é uma franquia hoje que está em alto crescimento, né? Tá realmente na mídia em uma velocidade muito grande. E a gente vai falar sobre esse modelo e o que ele traz pra gente de diferenciais. Então, você que tá aí ao vivo aqui, ou você que está nos assistindo aí no nosso canal do YouTube, do Spotify, fique ligado, porque vem muita coisa boa aqui pela frente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Para mim está sendo um prazer receber vocês. Eu acho que a gente tem muito conteúdo hoje. E, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta. Pode pôr café? Bastante. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Quem quiser falar primeiro, né? Eu quero primeiro saber o seguinte. Eu já senti no sotaque aqui do Bruno, que ele é lá do sul. Não tem nada de mineiro. Você eu não sei, Miriane, mas eu quero que vocês me falem. Meu sotaque já tá confundindo. Paulista, talvez? Não sei. Não, eu sou goiana. Você é comedora goiana? de piqui. Olha que delícia. Eu também sou comedora de piqui, viu? Adoro. Então, vamos falar um pouquinho de vocês primeiro, de onde vocês são, como que vocês chegaram a Brasília. E como que toda essa história se iniciou, né? Tá gostoso o café. Então, eu sou de Goiânia. O Bruno é de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Olha, Alegrete! Eu sou gaúcho da fronteira, né? Eu tenho uma tia que é de lá. Ah, legal. O nome dela é Lia. Com certeza as famílias se encontram lá, porque como é uma cidade de interior, né, as famílias se conhecem sempre. Né? Eu e a Miriam, nós dois trabalhamos no Banco do Brasil também, né? Além de ter a franquia de cafés. E a gente se encontrou aqui em Brasília em função de um curso que a gente fez juntos aqui. Foi quando a gente se conheceu aqui em Brasília. Eu estava trabalhando em Curitiba, que foi onde eu fiz a prova do concurso e fui trabalhar lá. E a Miri estava morando em Goiânia, então a gente ficou um tempo assim, nesse relacionamento à distância, né? Até conseguir vir pra cá. E a gente veio pra cá um pouco antes, um ano antes da pandemia. Foi em 2019, né? E daí vocês... Isso tem quantos anos? 4, né? 2019. 4 anos, exato. tá. E daí essa ideia de... São servidores e de repente resolvem empreender. O que levou vocês a sair dessa zona de conforto, né? Que é ter sido aprovado no concurso, ter uma estabilidade e buscar algo tão desafiador, porque empreender no Brasil é realmente paixão, né? Eu já tinha esse bichinho do empreendedorismo, que eu era sócia do meu irmão numa empresa de filmagem em Goiânia, a Relier Filmes. Então aí eu vim pra Brasília, né, pro banco, transferido do banco, e aí ele acabou ficando lá com a empresa, que aí já ficou mais complicado, e a gente tava morando em Águas Claras e a gente andava por lá e tinha muitos negócios, muita gente. E um dia a gente tava em Goiânia e a gente tem um casal de amigos que abriu uma Xerimbão lá. E eu não tomava café, isso é um ponto importante. Você não teve essa cultura de... Todo mundo na minha família sempre tomou, mas eu nunca não gostava. De café. E aí a gente conheceu a Xerimbão, a gente foi na inauguração da loja desses amigos e a gente achou incrível o modelo da loja, as comidas deliciosas, né? Tipo, tudo muito gostoso. Produto muito bom, né? Todos os produtos bons. E eu, apesar de não beber café,
eu fiquei fascinada de ver o preparo das bebidas. Porque a ideia na loja é coar o café ali na hora. Aquele cheirinho do café moendo ali na hora. Até pra quem não gosta, não toma café, é incrível. Você foi arrebatada nesse momento, né? E aí eu lembro que eu não tomei café nesse dia, mas a gente comeu muita coisa gostosa. E eu levei de presente um kit com um V60, café pra casa, porque todo mundo gosta. Eu levei vários presentes pra casa, porque eu fiquei mesmo encantada com aquilo. E aí depois no processo, né, virei cafezeira. Mas como é que foi isso? Você foi, vou provar um pouquinho aqui. A gente se interessou na franquia e aí a gente fez um curso de barista com o Daniel aqui em Brasília. Daniel Viana. Daniel Viana, maravilhoso. Maravilhoso, muito bom o curso dele. E foi ali que a gente se educou um pouco mais com relação ao café, sabe? A gente começou a procurar mais informações e começou a visitar mais as cafeterias aqui. Porque durante o curso a gente aprendeu também um pouco da parte do sensorial, né? De conseguir identificar um pouco a diferença, né? Do café tradicional pros cafés especiais. Aí a Miriam até entendeu um pouco por que ela não gostava do café tradicional. Eu gosto de café especial. Eu gosto de café mesmo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu queria dar uma palhinha aqui, porque isso é algo que hoje ele veicula o tempo todo no Instagram. Né? Essa questão de o café tradicional, o café especial. E a gente fala, a gente mostra as diferenças, a gente mostra o cuidado, todos os processos pelo qual o café especial passa. E a gente mostra também a verdadeira face do café tradicional. Mas o brasileiro, ele está muito habituado ao amargor, né? E confunde isso com alto teor de cafeína e também essa questão da cultura do açúcar, porque você não consegue tomar algo tão amargo, né? Muitas pessoas conseguem até tomar o café tradicional sem açúcar. Mas eu acho interessante isso, talvez seja legal, esse pequeno relato seu, de alguém que não gostava de café e conhecia o café tradicional e hoje conhece café especial, adota, né, o café como um hábito diário e sabe por que não gostava do café anterior. Eu acho que é interessante isso, porque eu acho que todo mundo está tentando chegar nessa linha para levar até as pessoas o que ele traz de qualidade pra gente, né? Exatamente. Lá na nossa unidade acontece muito isso, né? Quando alguns clientes vão lá, estão com a família, né? Foram tomar café, mas a pessoa em si, ela fala, eu não gosto de café. Eu não tomo café. E aí a gente já entende, assim, já imagina o motivo, né? Que é, assim, que ela tá acostumada com café de baixa qualidade, entendeu? Que é o que a gente foi acostumado a gostar, né? E aí a gente busca mostrar para eles, né? Para esse tipo de cliente, que o café especial, ele é diferenciado, né? Que a maioria, assim... Ele tem outro sabor, que é o que fazia diferença. Tipo, no meu caso, eu não gostava, me incomodava o amargor intenso ali do café tradicional. Então, não fazia muito sentido pra mim aquilo. Então, eu nunca tomei mesmo. Eu lembro que eu aprendi a fazer café pra fazer café pro meu avô, quando ele tava em casa. Só que eu não tomava. Então, eu nunca tomei. Minha mãe fala que meu irmão colocava café e aí ia no filtro, completava de água pra ficar na temperatura boa pra ele tomar. E desde pequenininho tomava, mas eu nunca gostei. E com o café especial, a gente sente outro sabor, né? A gente sente... Ele tem um amargor, mas é um amargor gostoso, que você consegue identificar. E eu acho legal a brincadeira de tentar entender o sensorial ali do café, entendeu? Então, fala assim, esse aqui tem gosto de pamonha, sensorial de pamonha, peraí, né? Isso aqui é cítrico, isso aqui... Então... e é legal ir descobrindo esses sabores, né? A acidez, tipo, tomar o mesmo grão. Lá na franquia a gente tem um menu degustação. Então você pode tomar o mesmo grão em diferentes métodos
e também variar o método no mesmo grão. Então dá muito pra você sentir, né? A diferença dali do grão mesmo, como que o preparo faz diferença, o tempo de infusão faz diferença, a moagem faz diferença. Então eu acho que é uma brincadeira muito interessante, assim, de ficar sentindo esses sabores diferentes. Tá? A cerveja especial tem muito isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, Bruno. E o chimarrão, tem isso também? Chimarrão. Não, tem, mas é porque chimarrão... Já apertou. Não, é porque a gente pode brincar com café, a gente pode brincar com chimarrão. Pode. O tererê é um tipo de chimarrão gelado, não é? Mas lá na minha região a gente não toma tererê, né? Não, só chimarrão mesmo. Pode estar o frio, assim, de negativo, ou pode estar o calor de 40 graus, a gente toma chimarrão. Vai pra praia, tomar chimarrão na praia. No calor, toma chimarrão quente. Então, assim, mas tem, né? Porque o chimarrão não deixa de ser um chá, né? É uma erva mate, né? E assim... Isso também a gente consegue perceber quando ele é moído mais fino, quando ele é moído mais grosso, né? Então, as mesmas marcas têm diferentes moagens de chimarrão também, entendeu? E hoje você é uma pessoa dividida, então, né? Café e chimarrão. Assim, todo dia eu tenho que tomar café, mas eu tomo chimarrão todo dia também. O problema é dormir à noite, né? O chimarrão também tem cafeína, né? Então, assim, ele também tem esse potencial de te deixar acordado, né? Os índios tomavam muito chimarrão pra isso, né? E tomavam, né, a folha do café também pra também ficar, né? Ficarem então, acesos, assim, ligados. Mas é bem interessante e tem, assim, uma cultura muito diferente, né? O chimarrão que é tomado no Rio Grande do Sul, apesar de ser a mesma erva, é diferente do chimarrão tomado no Uruguai, entendeu? Eu morei na fronteira com o Uruguai. Então, assim, a gente... Assim, é uma só cidade, sabe? Não tem diferença de... É uma rua, assim. Então, assim, tu pode ir pro outro lado muito fácil. Eu tomava café da manhã no Uruguai. Eu atravessava a rua pra tomar café da manhã. Porque as padarias lá são ótimas, né? Mas era muito, muito estranho a questão do chimarrão mesmo, porque no Brasil o chimarrão, a erva é muito diferente da erva uruguaia. A erva uruguaia é mais grossa e ela tem mais folha, então ela é bem mais forte, assim, sabe? Mas é legal, né? É interessante a gente desenvolver o sensorial, né? Como a Miri tá falando, lá no café, a gente busca realmente tentar mostrar, assim, pro cliente, para ele começar a perceber também. Porque não é alguns sensoriais são mais fáceis de perceber. O cítrico é fácil de perceber, né? Mas aí, quando a gente começa a ir para as notas de chocolate, notas de frutas, a gente já começa a ter uma certa dificuldade. Mas é aquilo, né? Desenvolvendo e preparando os clientes, né? E a ideia é fazer isso de uma forma leve também. Tem que ser suave. Com palestrinha. Não pode ser palestrinha, não pode ser, você tem que tomar café assim, né? Cada um gosta do café de um jeito. Você tá falando de sensorial aí, eu lembrei de uma visita que eu fiz aqui, eu vou comentar. Eu fui lá na torrefação da Anero, né, com o Rodrigo, e foi muito engraçado, porque a gente tava falando de sensorial e ele falou assim, ele é muito expansivo, né? Como que o cara fala? Esse café tem sensorial de lixia. Lixia, velho! Ele fala assim, como assim? Lixia. Como é que eu vou falar pra pessoa? Isso aqui tem gosto de lixia. Você vai lembrar da lixia quando você tomar isso daqui. É difícil isso, né? Tudo interfere, né? A temperatura vai interferir, a velocidade, e vai ter preparo que não vai dar aquele sensorial. Você faz aqui numa prensa, você tem o resultado. Você faz um coadinho, é outro, completamente Eu ouvi diferente. dizer que existe um estudo já de pessoas um grupo de pessoas que são contra ter já, né, os sensoriais ali, porque muitas vezes não se alcança aquele sensorial. E é tudo muito pessoal, né? O paladar é muito pessoal, então é complicado. Mas eu gosto dessa brincadeira de experimentar, olhar se tem, se eu consigo perceber aquilo. E a gente aqui no Brasil tem um café de extrema qualidade. Né? Então, assim, é uma... A gente tem que não só valorizar, né? Mas aprender a entender isso, entendeu? Porque...
É que nem você falou da cerveja, né? O brasileiro também está descobrindo as cervejas artesanais, etc. Então a gente está aprendendo a consumir melhor, sabe? Então o mesmo a gente tem percebido, né? E a Xerim Bom tem ajudado isso. A expandir esse conhecimento, assim, esse mercado de café especial. Vocês falaram que vocês fizeram um curso de baristas, mas isso foi antes da franquia. Exato. Então, assim, vamos entrar nesse mundo aí e vamos começar realmente a entender melhor. E aí, terminado esse curso, o que levou vocês... Tá, já tinha visto a loja, apaixonou e tal, aquela coisa. E aí, vamos abrir a nossa loja? Como foi isso? Foi mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso mesmo. A gente... No final de 2019, a gente decidiu, né, fazer esse investimento e abrir a nossa loja. Então a gente buscou, assim, conhecer todas as unidades que estavam abertas da franquia, entendeu? E tentar aprender com eles, principalmente a não cometer os mesmos erros que eles cometeram, né? Porque se você for em qualquer cafeteria que abriu e começar a conversar sobre a parte do negócio, eles vão te falar, eu errei nisso, isso aqui eu fiz errado, não precisava fazer assim. Então, assim, a gente, pela experiência dos outros, a gente consegue evitar esses erros. Claro, no café a gente teve muita receptividade, assim, das pessoas. Receptivo, a gente visitou não só as lojas da franquia, mas a gente visitou muitos cafés aqui. Uma pena que agora a gente não consiga visitar. Pois quando você tá à frente, né? É verdade. Mas a gente fez todo esse mapeamento e a gente ia abrir antes da pandemia. A gente já tava com tudo fechado com a franquia. O projeto da nossa loja estava pronto, o espaço estava alugado, os móveis já estavam aí, a gente já ia para a parte de acabamento mesmo da loja quando veio o primeiro lockdown. Isso foi em abril de 2020, né? Então, aí a gente acabou pausando ali a ideia, colocamos as coisas num container e aí a gente esperou passar. E aí que a gente retomou a procurar outro ponto, porque aí o que a gente tinha visto primeiro já não estava mais disponível. Mas tá ali em Águas Claras também, bem pertinho ali. A gente tá bem ali pertinho da estação Águas Claras, mas era bem ali do outro ladinho, bem próximo. Só que aí demorou também pra gente conseguir achar outro lugar, que a gente tinha ideia. Que tinha um potencial bom, né? Foi inaugurado quando, de fato? A inauguração foi em outubro, foi dia 17 de outubro, a inauguração de 2022. Então a gente ficou mais de 2 anos com os móveis no container. Agora vocês vão fazer um ano, né? Este ano de loja vocês fazem um ano de loja aberta. E a gente ficou 2 anos com os móveis no container, então assim, foi uma situação um pouco complicada, né? Mas assim... Foi bom porque nesse período a gente percebeu que a franquia também amadureceu muito, a própria loja. Porque é uma franquia nova. Era uma franquia, exato. Então, assim, os produtos... A ideia foi 2016? Exato. Foi, né, do Xerim Bom? Na verdade, ela já existia antes, a loja da Xerim Bom já existia antes. Mas ela foi franqueada, né? Ela virou uma franquia em 2016. Acostumada a filmar, mexer com o microfone. Nos eventos é sempre assim. É ela que faz? Gente, olha, a página de vocês, só fazer uma pausa aqui, a página de vocês está linda. Obrigado. Eu acho que a qualidade dos vídeos que vocês estão colocando ali e os produtos tá assim, realmente apetecendo, assim, a gente olha, dá vontade de correr pra lá. Que bom. Obrigada. Você que tá à frente dessa parte, nossa, parabéns, tá muito legal. Eu filmando, assim. Mas eu tenho umas boas ideias eu ajudo, a gente ajuda, mas ela que é... Mas essa foi uma das divisões, assim. E ela gosta, né, ela gosta bastante disso. Quem tá aí, ó, assistindo a gente, depois a gente vai colocar o @, mas pode visitar a página do Xerim Bom em todo o Brasil, mas quem tá em Brasília, dá uma olhada aí, @Xerim Bom, Águas Claras. A página tá, ó, deliciosa mesmo. Mas é legal que quando a gente vai adquirindo habilidades, né, durante a vida, então tudo que eu aprendi dali junto com o meu irmão na empresa de filmagem, eu uso agora. Como é importante isso, né? Quando a gente tem um negócio, a gente tem que buscar todas aquelas habilidades que a gente foi construindo, né? E usar no nosso negócio. Isso é muito importante. Nada desperdiçado. Nada. Vocês como bancários aí, vocês com certeza essa parte, né, financeira da empresa e tal,
Ajuda muito. Mas eu acho que o que mais ajuda, né, com relação a o que a gente aprendeu no Banco do Brasil, é porque o banco ele é muito exigente, assim, muito exigente mesmo. Então, as coisas que são feitas lá dentro são de bastante qualidade, sabe? E aí acontece que a gente faz isso com os nossos funcionários, nossos colaboradores. Então, a gente exige no sentido, assim, de buscar aperfeiçoar o atendimento, fazer com que elas entendam a importância de tudo que é feito, sabe? Uniformidade, organização. Padronização, assim. E assim, não só saber fazer, mas entender o motivo do por que está sendo feito daquela forma, entendeu? É importantíssimo. Trazer elas para também entender o por trás, sabe? Porque muitas vezes a gente fica num processo e se a gente repete esse processo, ele vai ficando maçante. Se tu não entende por que tu tá fazendo aquilo, entendeu? Tem que ter a razão, claro. Tem que ter a razão. E aí elas se sentem motivadas a fazer daquela forma, sabe? E elas acabam... incorporando. E assim, se auto-gerenciando, assim, a Miri não tá fazendo assim, Miri, arruma isso aqui pra... o café ficou um pouquinho assim, se a gente fizer desse jeito, ele vai ficar mais bonito para as fotos dos clientes. Claro, então, assim, eles são os críticos também, né? Isso é legal. E a gente, assim, tem uma equipe muito boa. As pessoas elogiam e a gente fica muito orgulhoso por isso, sabe? Porque a gente busca sempre ajudar elas a melhorar, sabe? Esse processo eu acho interessante a gente falar sobre o modelo franquia e esse processo de trazer uma franquia, montar uma loja, isso exige uma complexidade muito grande, porque sabemos que tem todo um treinamento ali, né, para poder a gente entender os valores, né, da marca, essa questão toda, né, de conceito e tudo mais. Mas esse processo, ele é muito longo ou isso depende de quem está adentrando ali? Acho legal falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu o modelo franquia, né? A gente escolheu por essa facilidade mesmo. A gente tá pagando ali um pouco mais às vezes, porque todo mês a gente paga os royalties, né? Mas a gente tá pegando a expertise de alguém que sabe, né? Então... O modelo do negócio. O modelo do negócio já tá pronto. Eles têm um barista incrível lá, o Raul, que é quem monta os cardápios e cria todas as bebidas e as comidas ali de dentro do café. Então a gente já ganhou ali muito tempo. De não ter que pensar cardápio, né? Dentro não ter que ali do nosso modelo de vida hoje, talvez a gente levasse o triplo, o quíntuplo do tempo se a gente fosse... Né? Porque como a gente tem o banco, ia ser um pouco mais complicado. A gente pensou nisso justamente porque como a gente tem o banco, a gente precisa de um apoio, principalmente... nessa questão de pensar cardápio verão, desde logo, né? Desde a logo, a imagem, padrão de cores, e tudo isso então, é importante. Então isso a gente já pega facilitado da franquia, né? Então a gente já tem ali uma lista de compra, a gente já tem todo o cardápio escolhido, a marca tá pronta, o modelo de loja ali, os padrões, eles estão ali dentro. Os protocolos, fornecedores, também ir atrás de fornecedor é um negócio que demanda tempo, então se você já tem fornecedor catalogado, já facilita muito, né? Então, assim... Ainda é um processo longo, não é... Acordei, fechei com a franquia, chegou lá pronto. Não, é bem longo o processo. Até porque a gente foi muito cuidadoso em participar de todas as etapas. Então, na escolha do ponto, a franquia ela dá um certo apoio, mas a parte mais robusta ali é a gente que faz. Então, a gente que andou Águas Claras toda, várias vezes. Alguns outros pontos. A gente fez contagem das pessoas, que é muito importante. Então, a gente que fez. É um levantamento bem grande, E aí, quando a gente decidiu pelo ponto, a gente enviou para eles fazerem essa aprovação. Aí, no projeto arquitetônico também, a gente não deixou 100% com eles. A gente quis falar, olha... Tal item a gente queria que tivesse um pouco menos, a gente pensou que nessa parede ficaria legal isso, que
a gente gostaria desse item de decoração e não desse, então tudo ali. E vocês têm essa liberdade para fazer isso? Porque assim, eu acho o modelo de franquia muito adequado justamente em casos como o de vocês. Vocês não teriam tempo hábil e seria um trabalho gigantesco ter que pensar em tudo, sendo que vocês têm uma outra atividade, né, profissional. Agora, muita gente tem resistência porque acha a franquia um modelo engessado. Engessado. Você fica cheio de limitações. Claro, como tudo na vida tem na balança. Isso, exato. Mas a minha curiosidade, inclusive, é saber se vocês, desde a escolha de um objeto de decoração, vocês podem optar por um ou por outro. E se vocês têm algum tipo de liberdade durante a condução do negócio de colocar algo que seja mais personalizado, que seja mínimo, alguma coisa que vocês possam ter ali que é um toque de vocês, né? É uma liberdade bem limitada, por conta do modelo de todos esses itens que você disse. Mas, por exemplo, existe um hall de itens ali dentro do projeto arquitetônico, por exemplo. Então, é exigido que se tenha uma parede de tijolinho à vista. Mas a gente pediu que ela fosse só dentro da operação, porque a gente não queria muito. Que a gente achava que escurecia, por exemplo. E aí eles não, ok, a gente vai colocar desse jeito. E pode ser por exemplo, pode ser de mais de uma cor também, né? Então, assim, não é tão uma certa flexibilidade. Existem opções que a gente consegue negociar ali com a franquia. Claro que a última palavra sempre é deles. Mas, por exemplo, no nosso projeto arquitetônico, dentro ali de todos os elementos que eles exigem, a gente conseguiu. Tanto que peneira, por exemplo, é um item de decoração que a gente vê pouco nas lojas e a gente quis ter uma parede ali em frente ao banheiro que tem as peneiras e ficou bem legal. Então dá pra se trabalhar dentro das opções ali. A gente tem um centrinho de mesa, por exemplo, que não é um padrão da franquia, mas a gente mostrou pra eles. Eles aprovaram. É o que? É algum... a gente tem uma plantinha na mesa. Sim. Um vasinho um pouco diferente. Tá, isso aí já é um toque de vocês, né? Não tem nas outras unidades. E aí a gente colocou planta de verdade no centro da mesa, então são pequenas coisas que a gente consegue tudo com a aprovação deles no final, mas dá assim, sempre dá, né? Os negócios são feitos por pessoas, então acaba que tudo, quando a gente coloca a nossa vontade ali, a nossa expectativa, acaba ficando personalizado, né? A fazenda da marca, ela é na Serra da Mantiqueira, é isso? Os produtos vêm todos da Serra da Mantiqueira. Na região de Carmo de Minas e São Lourenço, né? Nossa, gente. A loja modelo da franquia, que é a primeira loja deles, é lá em São Lourenço. É em São Lourenço. E a sede da franquia tá lá, então toda a operação deles tá lá. Então. E vocês conhecem? Vocês precisam ir até lá ou não é obrigatório? Não, a gente não foi ainda lá. Porque depois veio pandemia, logo que a gente fechou com eles, veio pandemia depois. E quando a gente tem uma reunião anual em novembro, e como a gente abriu em outubro, ainda estava muito, a gente não conseguiu em novembro. A nossa ideia é ir esse ano na convenção anual e assim... Conhecer presencialmente. Conhecer presencialmente a unidade modelo e a central da franquia. Os produtos são todos da região de Carmo de Minas e de São Lourenço. Então as fazendas ficam lá, né, as cooperativas. A gente tem 3 tipos de cafés, que eles são fixos, né? Que é o bão, o mió e o moca. São 3 tipos de café, sempre que você vai em qualquer lote, você vai encontrar. Vocês têm um microlote também, né? Isso, e o microlote que é um lote sazonal, ele muda os produtores, então de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses muda qual microlote que a gente está servindo no momento, entendeu? Então, assim... São 3 fixos e um sazonal. Então sempre vai ter um café novo lá para experimentar. E os fixos da própria
Da própria loja. E aquele empório Que vocês têm lá, gente, que encanto. Tem muita coisa, muito produto, né? Tudo ligado, assim, à cultura mineira mesmo, né? Sim, esse Doces. que a gente trouxe. Pois é, isso aqui eu ganhei, tá? É meu, não é de ninguém mais. Fala pra gente. Gente, ambrosia. Nossa, que delícia. A ideia da franquia é reproduzir nas lojas a ideia de casa de vó, né? Aham. Então a gente tem ali cachaça, tem os doces em compota. A ambrosia, né? A gente tem ambrosia, goiabada, cocada cremosa, doce de leite com café, que Nossa. é o meu preferido. Tem o doce de leite tradicional, a gente tem as versões diet deles também. Tem diet também, que legal. Eu acho isso tão importante. Aí o cappuccino que a gente serve lá, a gente também tem ele na caixinha para levar para casa. A gente tem as geleias, a gente tem uma geleia incrível que é a preferida do Bruno. Morango com manjericão. Com manjericão? É muito bom. Eu nunca fui fã de geleia. Eu nunca fui fã de geleia. Mas assim, morango com manjericão é uma mistura diferente. Toda magrinha desse jeito, com tanta coisa gostosa. Tem que malhar quase todo esse. Tá ótima! Eu já estaria assim, ó, uma bola. Mas é porque é perdição. Você mais... Porque assim, o Bruno ele é da Cuca, né? Ele tem um paladar mineirinho. Por isso que ele foi arrebatado pela xerife. Então foi, né? Porque lá no sul tem muita coisa gostosa, né? Tem. Mas assim, eu vou te falar, Minas e Goiás, Não tem. disparado. Então, como eu tava falando de geleia, né? Por exemplo, um negócio que tem muito lá no sul, e eu nunca fui fã, e aí... geleia mineirinha. Esse sabor tu não encontra no mercado, né? De outras marcas, entendeu? E tem a de abacaxi com pimenta rosa, que é muito boa também. Nossa, essa de morango com manjericão, eu vou diferente. lá. Eu vou lá, eu quero essa daí. É diferente mesmo. E assim, a gente ficou muito feliz com isso da franquia, sabe? A qualidade dos produtos. Não tem nada que você experimente, que você fala, nossa, isso não é muito bom. Que não é cachaça especial. A gente vende quase o mesmo tanto do que vende café. É mesmo? Que essas cachaças vendem. Fala pra gente um pouquinho delas, eu acho interessante a gente falar. A gente tem vários rótulos lá. A gente tem a tradicional ouro e prata, mas a gente também tem a de café, tem de paçoca, tem bananinha, tem... Nossa, essa bananinha cravo e canela, muito gostosa. Que é a Gabriela. Gabriela, Tem caipirinha. Que já vem pronto, só colocar pra gelar. E a quantidade, assim, é mesmo isso? A vazão da cachaça e do café são muito equiparadas? Sim. É porque o pessoal gosta bastante de dar de presente. É uma ótima né? opção de presente, né? E olha como as cafeterias, elas trouxeram essa oportunidade, né? Porque antigamente a gente queria comprar um presente, às vezes num domingo, e a gente não conseguia, né? Acontece muito. Às vezes você tinha que esperar o shopping abrir, aquela coisa. Hoje você vai a uma cafeteria, você compra um presente maravilhoso para você. Os box, né? Às vezes monta ali uma coisa muito legal. E são dois produtos que são muito valorizados, né? Assim, essas feiras internacionais que tem quando vai expor o país, assim, cachaça e café sempre tem. Sempre. Porque aqui no Brasil a gente gosta, mas os gringos, sim, eles amam, ficam loucos com cachaça. E a gente tem uma sobremesa lá que vai cachaça ouro. Isso é legal do... sorvete, goiabada e cachaça. E isso é legal delicioso. Da franquia, isso é legal também de como tem alguém pensando em produto pra gente, eles tentam trazer o que tem no empório pro cardápio, entendeu? Por exemplo, tem esse de cachaça, mas tem também com a geleia, a gente tem um sanduíche com a geleia. Que serve com a geleia que tá ali. Então acaba que faz a venda, né? Se o cliente comeu, você colocou na mesa e apresentou doce de leite com café, tem um cardápio também nos produtos, entendeu? Então assim, acaba que ter alguém pensando nisso é muito bom, é um apoio muito bom, porque é a parte... Fica assim, uma gestão mais redonda, né? E a gente tinha essa preocupação, quando foi abrir o café, de não controlar o cadáver, não controlar o produto. E aí, quando a gente achou a Xerimbom, foi bom justamente por isso, porque é um produto que a gente confia, entendeu?
a gente sabe que o cardápio vem bom e as coisas vêm gostosas. Assim, o meu preferido, o chocolate quente lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente toma muito chocolate quente. Você pode ser um bom crítico de chocolate quente mesmo, né? E é muito difícil acertar chocolate quente. Agora teve a Spotinha, né? Eu tava lá, mas eu vou te falar. É bem diferente, viu? E assim, o chocolate quente é muito difícil de acertar, porque às vezes com muito gosto de farinha, às vezes ele fica muito líquido, às vezes muito ele fica mole, parecendo né? Dizem que tipo um todinho, assim. Todinho. Com leite com Nescau, que eles chamam. Então é difícil de acertar e assim, lá é muito bom. É maravilhoso. Muito bom. Assim, eu tenho que me controlar também, porque se eu pudesse eu tomar vocês estão ótimos como casal, vocês estão ótimos. Eu acho que o corre do dia a dia, eu acho também que ajuda, né? Quem manda aí um pouquinho. E a gente lançou agora um cardápio sazonal que chama Chamego. Não. Esqueci. Nossa, desculpa, então eu esqueci. Mas assim, Vocês têm assim. Cafuné. E assim, nele veio chocolate quente branco. Olha, não bastava um chocolate quente tradicional. Nossa, com delicioso. Coco. Combina com o mês de junho aí, né? Coco aí, sempre pensado os cardápios. Vocês têm então esses cardápios sazonais. Sim. A depender da época do ano, vocês podem ali fazer algo mais temático, mais. A franquia já faz, né? Já faz, né? Então sempre tem. Geralmente agora tem esse... Isso é muito bom, né, gente? É aquela coisa, né? É o peso de ser franqueado, porque você realmente recebe tudo ali muito pronto, né? Isso aí ajuda bastante. É uma facilidade, né? E aí a gente consegue focar em outras coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, o marketing regional ali é nosso, né? Então acaba que a gente fica com tempo para focar ali no essencial que não poderia ser feito de outra forma. Voltando ali para a região de vocês, né? O público. Hoje a gente entende que o público está cada vez mais se familiarizando com as cafeterias. Esse novo hábito. Cafeteria hoje é sinônimo de trabalho, né? De socialização, de momentos com os amigos ali, mas de repente algo mais íntimo mesmo, muitas vezes mais coletivão, assim, tudo. Então, assim, cada cafeteria tem uma estrutura diferente, né? Eu vejo aqui, por exemplo, no nosso meio aqui, no Asa Norte, no bairro aqui, tem muita cafeteria pequenininha, intimista, né? Outras franquias em shoppings, outras que têm uma pegada mais rebuscada, né? Querem passar esse valor e tudo moderno, mais. Moderno, temático, por que não dizer, né? Algumas têm uma decoração muito voltada, outras apelam para a questão de ser pet friendly, ser cultural, promover eventos, campings, cursos, escolas, né? Tem tudo isso, né? E em Águas Claras a gente percebe que é um bairro que ele, assim, eu fico impressionada com aquilo ali, porque eu nasci em Brasília e aquilo ali é vida intensa 24 horas por dia. Aqui chega um momento que morre, né? O pessoal aqui morre. Se toca aqui. Final de semana, então, morre. Às vezes a gente vai pra lá pra fazer alguma coisa. E o público hoje de lá é um público exigente? É um público mais tranquilo, mais light? Qual é o perfil dos moradores hoje desse bairro, que é um bairro razoavelmente novo, né? Então, a gente tem percebido, a gente acreditava que ia ser um pouco mais exigente, sabe? Tá. Mas a gente tem tido uma recepção muito boa. Mas é um público exigente. Não, é um público exigente, mas particularmente, eu achei que ia ser um pouco mais, assim, de ser chato mesmo, em resumo, de ser chato. Mas eu acho que também existe uma carência por bom atendimento em Brasília. E isso sempre, quem é de fora percebe mais, inclusive. Existe uma carência de bom atendimento, então, assim, isso também eu acho que foi facilitado um pouco, porque a gente teve uma preocupação de ser um pouco diferente nesse aspecto, sabe? O morador, assim, típico de Águas Claras, ele é, assim, mais ou menos na faixa etária, é que nem eu e a Miri, assim. Sim. São casais... Casal jovem, né? Assim, entre ali, depois saiu da faculdade, né? Tá entrando nos primeiros empregos, até o pessoal
que tá tendo o primeiro filho, entendeu? Então, assim, 45, 50 anos. Não é uma população idosa. Não é uma população idosa, é um pouco diferente aqui do plano. Então, o que a gente percebe, assim, é um pessoal um pouco mais dinâmico. E isso que dá um pouco de vida pro bairro, sabe? O que acontece muito, e a gente percebeu logo no início, é que lá em Águas Claras o pessoal desce dos prédios e vai fazer as coisas caminhando. Isso acontece muito. Isso é importante demais. É muito. Tem um parque ótimo lá, incrível, muito bonito. Tem muita coisa, muito comércio embaixo. Então é comum, a pessoa desce com um cachorrinho, a pessoa desce com os filhos, com o bebê, andar de carrinho e tal. Então, assim, o pessoal faz muita coisa caminhando mesmo. Então, isso tem o metrô na frente da nossa loja, então a gente vê um fluxo de pessoas caminhando muito diferente do que é aqui no plano. Porque aqui no plano, normalmente as pessoas vão nos lugares, né, de carro, Uber, etc. Então, esse é um ponto bem diferente, sabe? A gente dá uma sensação de ser um bairro mais vivo, sabe? Valoriza o comércio. Exato. Sim, né? Local, né? Isso. Valoriza o comércio local. E acaba tendo um perfil bem diverso, né? Porque tem, assim, a diversidade cultural é muito, muito forte. Então, como tem muito jovem, né? Jovem vindo de tudo quanto é lugar, muita gente vindo de fora, sabe? Acaba tornando o bairro bem diverso, assim, e com muitas opções. É comum ver jovens entrando numa cafeteria, assim? Sim, a gente tem um público jovem lá jovem, também. assim, que eu digo, adolescentes buscando... Adolescente não muito. Adolescente fala jovens... pessoal que tá, tipo, entrando na faculdade, assim, 18 anos, 17 anos. Esse público tem. Geralmente namorado. Isso casal. Isso tem. Eles buscam o café quando eles estão em casal. Fazer alguma coisa em casal, eles buscam. Ou para, de repente, fazer um trabalho da faculdade, senta ali e tal. Isso a gente tem visto também, que o pessoal tem começado a ir para a cafeteria para trabalhar e fazer enfim, escrever. Né, o espaço de vocês propicia isso? Sim. A gente tem A gente tem quantas mesas hoje? A gente tem 6 mesas lá, né? Então, assim, pequeno, mas o nosso fluxo ele é mais intenso no final da tarde e no final de semana. Então, durante o dia, as pessoas tem sempre espaço lá. A gente tem tomada em todas as mesas. A gente colocar as tomadas, né, para o pessoal conseguir ficar lá. E não é muito barulhento, o lugar é bem calmo, assim, é bem tranquilo. Porque ele não é nas principais que são mais barulhentas. Então o pessoal tem procurado lá para... Vocês trabalham a semana toda nos 2 lugares. Exato. Sim. E final de semana vocês estão lá? Parte do principalmente no final de semana, que é quando a gente tem mais tempo, né? Porque como não tem o banco, né? A gente costuma ir mais, assim, ficar mais parte do dia lá. Hoje a operação ela já funciona sem a gente lá. Mas então assim... a gente tem feito, a gente divide o nosso horário. Eu vou lá pela manhã, o Bruno vai no final da tarde. A gente vai todos os dias para acompanhar mesmo, ver como é que tá o atendimento. Precisa, né? Desse acompanhamento diário. Mas sem a gente ela funciona. Então, mas final de semana é interessante vocês estarem lá, né? Para vocês acolherem os clientes, né? Isso é muito importante. E é gostoso também, né? Ver acontecendo. O Bruno fica mais dentro da operação no tempo que ele tá lá. Porque eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer as coisas. Deixa eu te perguntar, ele faz café pra você? Sim. Faz todos os dias? Todas as em casa? A cozinha ele faz em casa dele pra você? Casa. É? A cozinha dele em casa. Que ótimo, você treinou direitinho. Acho que eu vou abrir um curso. Olha, que bom. Mas ela faz café pra você de vez em quando? Não é muito de vez em quando. Mas assim, lá é muito tranquilo. A gente é muito tranquilo. Nem vem que eu fiz café pra você domingo. Vamos falar, se eu falar tipo, ele faz um café, ela vai lá e faz. Ufa, que é raro, viu? Mas domingo, por exemplo, eu tava estudando, eu falei, queria um café. Aí eu fiz um café. Qual que é seu método favorito, Bruno? Você tem algum? Eu sei qual é o favorito dele, de tanto que é favorito. Aeropress. É mesmo? Eu gosto bastante da Aeropress. E o seu?
Ixi, difícil, hein? Mas eu gosto da Clever. Ela é muito legal, né? Tanto para fazer café quanto fazer chá, né? Eu gosto muito daquele método. Você já fez chá na Clever? Eu acho que a gente nunca fez chá na Clever. Eu não sou muito de chá, né? Acaba que... O chá é igual esse chá da Moncloa que você compra ali. Ele é muito legal de fazer na Clever, ele é legal. Mas assim, todos os dias eu tomo num método diferente. Eu vou variando, eu gosto. Mas eu gosto muito dela. Até pra facilitar a minha produção de conteúdo. Porque agora a gente não consome mais lá no café sem produzir conteúdo. Né? Sempre... Tudo que vocês pedem, vocês têm que registrar, não tem como. E a gente pede pensando nisso. E assim, em relação aos grãos, né? Vocês têm, assim, eu acho que todos nós temos preferências. Claro que vocês estão trabalhando com grãos de alta qualidade, mas tem algum grão, assim, que é aquele grão para todo dia, toda hora? Então, o que acontece bastante é que às vezes tem um lote que tá um pouco melhor, entendeu? A gente... Tá um pouco diferente. Tá um pouco diferente, assim. Mas eu gosto muito do moca. Do moca? Não sei se é porque eu gosto da história do grão, assim. Aí eu sou movida a essas historinhas, assim. Então, e eu acho ele mais suave, mais docinho, então o meu. Eu gosto muito. Eu costumo tomar mais o bom. Normalmente, que ele é um pouquinho mais suave, assim. Ele é mais suave e frutado, então eu acho ele um pouquinho melhor. Quando eu vejo os nomes dos grãos lá, eu lembro muito daquela frase, é junto dos bons que a gente fica melhor. Não tem como desassociar essa frase, né? Às vezes a gente tem ela nos quadros, que tem os quadrinhos de giz. Não, e assim, a decoração da Xerimbão é muito gostosa mesmo, né? Eu fico encantada. Aquele quadro que tem, né, com a giz, né? Então, assim, é educativo aquilo. Você chega ali e você tem informação. É muito gostoso mesmo. Ali conta um pouquinho da história do café, tem os métodos, Isso. O pessoal gosta mesmo. Às vezes a gente vê, o pessoal para, lendo. É diferente você chegar a uma cafeteria e aí você chega ali no balcão e te dão as opções verbalmente, você escolhe, pega seu café e senta. Não. Quando você tem assim, você se sente num ambiente que tem muita informação, você tem vontade de pegar o cardápio, ler de fato, né? É muito bom. E as meninas vão e falam pros clientes, né? Ó, a gente tem um grão que é assim, sabe? Tipo, explica um pouco, sabe? Faz também, de novo, né? Aquela parte de educar e tal, de Os explicar. grãos ficam expostos e tem um pouquinho de informação ali em cada vidro, de cada grão. Os clientes também adoram ir lá, olhar e, tipo, ler e escolher o grão dele. Essa parte da experiência, né? A franquia bate bastante, assim, na terra, porque eles querem que exista uma experiência e que o cliente se sinta como se estivesse, tipo assim, na casa da avó, que relembre porque assim, que nem a ambrosia. Quando você pegou a ambrosia, você fala, nossa! Eu sei por quê. Porque quando você comia criança, isso... Exatamente, Então, aí depois a gente cresce e quer tomar cachaça de café. Então essa que é a... mas é o carinho na exato. Comida, né? É aquela coisa da geleia, do doce, do queijo, né? O café ali compondo tudo isso. Então, assim, realmente essa lembrança afetiva que você traz, isso agrega valor àquilo que você está comendo e ainda sabendo o cuidado com que aquilo é feito, né? Então, assim, é todo um conjunto. Eu amo café, não pelo café somente. Eu amo café pela experiência. Pela experiência, o que ele traz agregado ali e o que representa no meu dia. Então, tem dia que você está querendo tomar um café para você realmente dar um up e fazer um monte de coisa. Tem momentos que você quer sentar e ficar com aquela cara de tipo, né, pensando na vida. Mas é aquilo, eu quero um café pra acelerar, assim, mas tu também às vezes quer um café pra acalmar, né? Acalmar, pra sentar e assim, repensar, né? Isso. Acalmar. Fazer o que nem dizem, né, como é que é, o espírito voltar pro corpo, né? Então, assim, você tem que
e mais devagar. E o legal é que a gente percebe mesmo que essa ideia da franquia, ela funciona. Porque a gente vê muito cliente, né? Chega e fala, nossa, esse docinho meu pai fazia. Essa ambrosia é o doce preferido da minha tia. E então funciona, sabe? É real, assim, a conexão que as pessoas têm com o lugar e elas ficam felizes e, nossa, eu quero comer isso. É muito legal. E o pessoal lá no banco, só um comentário aqui. O pessoal lá no banco deve ficar louco também, né? Né? A gente faz muito delivery pro... Traz presente aí. Todo dia quase tem pedido dos colegas do banco. Só que hoje eu não vou lá pro banco, mas assim, ontem o pessoal fala, me traz lá, me traz o doce. É bem legal. Muito, muito. Pimenta, eu tenho que levar pimenta. Nossa, pimenta, gente, não fala. Pimenta é uma coisa assim que é memória afetiva pra mim também. Nossa, a gente tem umas deliciosas. Eu sou daquela época assim que a minha família ela é muito grande, então ela se reunia aos domingos na casa da minha avó. E aí era muita comida, porque nós somos descendentes de libaneses, então minha avó fazia muito quibe, muita comida árabe. E a gente comia. E a culinária árabe, ela tem za'atar, ela tem alguns outros temperos, mas os meus tios, eles sempre tinham o hábito de ter aquelas pimentas para amassar mesmo na comida. Pimenta pesada. Mas não tinha, né? Também não tinha chegado ao Brasil tanta variedade de pimenta como a gente tem hoje, né? Era aquela mais malagueta, aquelas pimentas assim. Então, assim, durante muito tempo eu comi muita pimenta. Hoje eu não como tanto. Mas as nossas são um sucesso. A gente tem com maracujá, com goiabada, hoje tem defumada. Agridoce. Interessante isso da xerimbão, né? É de aliar uma forma diferente. Eu fico pensando aqui que nessa geleia, que você falou que eu tô pensando na geleia até agora, gente. A geleia ficou aqui. Morango com manjericão é uma harmonização muito especial, porque... o manjericão, ele tem um perfume muito marcante, mas que deve trazer... É como a geleia que vem com hortelã, né? Eu acho que dá essa quebrada e fica... Mas é uma combinação perfeita, sério. Experimenta, porque... Não, a gente tá conversando aqui, já tem 20 minutos que a gente falou da geleia e eu tô aqui. Gente, volta lá na geleia. Vocês falaram, eu acho importante a gente falar isso como empreendedores que vocês são hoje. Vocês falaram que vocês são exigentes em relação ao atendimento, a treinamento da equipe, né? Treinamento não, manutenção, né? Desse treinamento que é dado e tudo mais. Mas a gente sabe que é difícil lidar com pessoas e que muitas vezes a rotatividade ela acontece, né? De uma forma mais intensa, menos intensa. Esse cuidado que vocês têm, ele realmente traz um pessoal mais capacitado, ou vocês veem hoje nas pessoas que estão ali trabalhando com vocês você disse, só voltando aqui, tá meio confusa a pergunta, mas você disse que realmente o pessoal engaja ali e tenta absorver tudo isso, mas a gente sabe que existem dificuldades. Vocês têm ali um trabalho constante de equipe, de corpo dentro da unidade de vocês, de estar ali incentivando, entusiasmando, revendo, repassando processos. Isso é constante ou isso é somente em momentos que você sente que houve uma mudança? Contar um pouquinho como é que foi isso pra vocês. Eu acho que ela é bem nessa área aí. Eu acho a Miri mais brava. Olha só como é que ela já me ela não tá mentindo. Mas é porque as mulheres, elas geralmente sabem. Nós somos mais odiadas. Não é que dentro ali da divisão do que a gente fez, essa parte ficou comigo. Mas o que a gente teve de cuidado, que eu acho que fica até de dica, assim, que foi uma coisa que a gente conversou com as pessoas antes, e aí a gente foi meio mapeando. A gente fez o processo de contratação todo, nós dois.
Tá. Então, a gente analisou os currículos, a gente fez todas as entrevistas, então foram dias recebendo pessoas e fazendo as entrevistas. E nós não pegamos pessoas com experiência em cafeteria. Nenhuma. A gente tem uma equipe só de meninas, então a gente tem 3 funcionárias hoje. Nenhuma delas tinha experiência com cafeteria de café especial. Uma delas já tinha trabalhado com máquina de expresso, mas nada de entender de grão, conhecer. E a gente preferiu, a gente escolheu mesmo o perfil delas. Uma é primeiro emprego, então a gente tinha consciência da nossa responsabilidade de formação dessa pessoa como profissional. Uma outra já tinha essa experiência e a outra era segundo emprego, então era praticamente um primeiro emprego. A franquia, ela dá esse primeiro treinamento, é feito pela franquia presencialmente, então eles têm um time de baristas que eles enviam para dar esse treinamento. São 5 dias de treinamento. Eles abordam essa parte tanto da preparação das bebidas e das comidas, mas eles também trabalham um pouquinho de parte de venda, de atendimento. Só que esse acompanhamento a gente faz diariamente. O Bruno, quando ele tá no café, ele tá ali na operação, para até ver como é que estão sendo os preparos, como é que as coisas estão acontecendo ali dentro. A gente acompanha muito as redes sociais, no sentido assim... De ver o que o cliente está postando quando a gente não tá lá. Porque às vezes o cliente posta, tipo, um café que não tá no padrão. Visivelmente então, não tá no padrão. Aí a gente vai pro grupo e fala, mas por que isso aqui foi assim? Então a gente faz esse acompanhamento à distância. E a minha visita da manhã ali todo dia é para produzir conteúdo e para observar como é que tá acontecendo. Então a gente já vai tratando ali no dia, tipo, você pode melhorar essa logística de levar os pratos para mesa. Ou, esse atendimento podia ter sido melhor. A gente vai melhorando as técnicas de venda. As meninas vendem bastante, e são elas que vendem. Porque a gente trabalhou isso, olha, serviu café, vamos colocar, tipo, se o cliente experimentou, por exemplo, um doce ali, avisa que tem no empório, pergunta se eles querem ele conhecer, tá visível na loja, mas às vezes quando você convida, o cliente vai lá. Então é um acompanhamento diário mesmo, o tempo todo a gente tá fazendo. A franquia faz também, eles têm a Universal Academy, que tem vários vídeos com vários tipos de conteúdo de treinamento, que os funcionários têm login e senha para eles acessarem. Então eles têm esse apoio. Eles fazem também vídeos, treinamentos online ali no Instagram ou com a gente via Zoom, então a gente também vai passando isso para eles, mas é um acompanhamento que para ter qualidade tem que ser diário. A gente costuma também pedir para elas, por exemplo, se alguma delas reclama que a outra não está fazendo determinado produto do jeito certo, a gente vai lá e pede, tipo, eu quero experimentar isso. A gente faz uns testezinhos. E como o Bruno tinha falado antes, a gente já conseguiu criar tanto um ambiente de padrão e de qualidade ali no atendimento e nos preparos, que elas mesmas fiscalizam umas às outras e falam, olha, isso aqui não tá legal, você quer que eu te mostre? E é um ambiente gostoso e que tem funcionado. E acaba que às vezes elas começam a fazer um processo errado, assim, e eles vão fazendo, a gente às vezes não percebe, e quando a gente percebe, a gente tem que puxá-la de volta pro... Isso acontece bastante, né? Mas não tem acontecido, por exemplo, de produto sair errado. Assim. Aí a gente pega, a franquia tem toda a ficha técnica pronta, organizada, então a gente revisita ali a ficha técnica, a gente mesmo faz os testes ali, mas é diário, é um trabalho. Deixa eu perguntar para vocês, em relação ao investimento que vocês fizeram, vocês têm uma previsibilidade de retorno, vocês já estão tendo um retorno, vocês tinham um capital para poder adquirir, né, de uma vez, ou como é que foi esse processo? Porque eu acho que muita gente tem curiosidade, não falar em números especificamente, mas essa previsão, né, em relação ao investimento. Então, a gente já tinha, né, a maior parte do capital
guardada, né? A gente, e como a gente ficou 2 anos com os móveis, né, repensando, então a gente conseguiu organizar essa parte financeira, teve bastante tempo para se organizar. O ideal, com certeza, não é pegar, por exemplo, empréstimo e tal, o ideal não é fazer isso. O ideal é já ter esse capital assim, mesmo. Porque acaba que o custo de empréstimo é alto mesmo. Enfim, é alto. Não, a gente está passando por um momento brasileiro que mas assim, o planejamento financeiro é uma das coisas mais importantes, assim. O que eu achei que a gente ia precisar um pouco menos de capital, assim, de giro, e precisa mais. Demandou mais. Principalmente porque nesses primeiros meses é muito importante fazer um trabalho de marketing forte. Então acaba que você tem que ter, mesmo sendo uma franquia, mesmo a marca já sendo divulgada, é importante trabalhar ali dentro da sua micro-região mesmo, então acaba que você demanda orçamento. É tráfego pago, é panfletagem, é levar gente, tipo, influenciador para tua loja, é divulgação, né, no Instagram. Manter o o Google Meu Negócio, que todas as redes atualizadas. Então, assim, nessa parte acabou indo um pouco mais do que a gente imaginava. Exato. Fora o prejuízo da pandemia. Mas assim, claro, a loja vai se pagando aos poucos, né? Mas é muito difícil a gente ter uma como é que eu vou te falar? Uma previsão antes de abrir a loja, porque tem lojas que performam de um jeito, lojas que performam de outro, entendeu? Tem regiões que performam melhor que as outras, tem região que a marca é menos conhecida. Então, assim, e às vezes a loja começa a performar de um jeito e depois, depende muito da gestão, entendeu? Então... E eu acredito que por ser franquia, a gente atinge ponto de equilíbrio mais rápido do que se fosse outro tipo de negócio. Se fosse um negócio novo, né? Que é mais difícil, né? Realmente. A franquia já dá ali a previsão, a gente tem um acompanhamento, por exemplo, com um consultor que atende só a nossa região. Então, a gente consegue fazer essas análises, tipo, se a pessoa não tem experiência, por exemplo, em preenchimento de DRE, tudo, a franquia está apoiando nesse sentido. Se não está performando como esperado, a franquia ajuda nisso também, dando sugestões. Eles têm uma equipe. É interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que abrir um negócio é abrir uma porta, e uma cafeteria, ela não se paga só vendendo café. Você servindo café ali na xícara para o seu cliente. A Xerimbom, ela tem essa vantagem de oferecer uma gama de produtos, né? São os cafés, os acompanhamentos, as comidinhas e todo o empório ali, tudo que envolve, né? Então vocês se tornam mais variados dentro do nicho do negócio. Mas a questão da publicidade, do marketing, isso é essencial no negócio, né? Seja ele franquia ou não. E isso demanda um custo. Demanda um custo e demanda muito trabalho também. Porque, assim, tu pode fazer de duas formas, né? Tu pode pagar alguém para fazer para ti, que vai sair 3-4 vezes o valor, ou você aprender. A gente teve que aprender muita coisa nessa parte. Eu imagino assim, né? Porque essa questão de rede social, principalmente, ela é cansativa. É cansativa. Ou você contrata uma agência, nada contra as agências, mas uma agência, e você vai ter um engessamento ali também, porque geralmente, né, um negócio, quando você pode investir, você vai ter que escolher, eu quero 3 postagens por semana, eu quero saber. Agora, se você quer algo dinâmico, isso aí vai partir muito de você. Que é o dia a dia, né? E é isso que você falou, acordar todos os dias, ir pra lá, eu vou tomar o meu café aqui e vou fazer o material, né? Já vou produzir. E isso tem sido, assim, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras, né? Essa parte de entender o público, E é muito, assim, não é fácil, sabe? Por exemplo, a gente às vezes faz uma postagem que atinge, um exemplo, 1000 pessoas. E aí depois a gente aí depois tem uma que atinge 20 mil.
E aí é muito difícil de replicar aquilo. A gente tem que, é muito difícil de achar o motivo que aquilo atingiu mais pessoas, né? Porque o nosso interesse é que todas tenham 20 mil, entendeu? Todas viralizem. E é assim, muito difícil. Entender também que é diferente, né? O inspiracional, ele vai atingir mais gente. Mas ele tem que existir ali, mesmo que ele não venda efetivamente. E aí vai equilibrando. Mas eu gosto muito de fazer isso. Eu entendo muito disso, porque às vezes, assim, né? A gente tem o pessoal que tá com a gente, né, dando apoio de vídeo, de rede social e tal, mas eu sou muito curiosa, então eu tô o tempo todo nessa análise do termômetro, né, e às vezes você olha uma postagem que você fala assim, mas por que isso aqui deu tanta visualização e esse aqui que é muito mais interessante, mas aqui não deu tanto. Muito melhor editado, assim... Aí você vai olhar, é o dia, o horário, é o público que estava ali naquele momento. Então esses insights são importantes para que a gente possa, né, perceber. Mas é todo um processo, você não consegue descobrir isso da noite pro dia, né? Por isso que existem os especialistas. Fazendo e aprendendo, muito fazendo e aprendendo, FASAP. Assim, mas essa parte também é muito valiosa o que a gente está aprendendo, entende? Porque isso vai para todo tipo de negócio, né? Sim. Então, assim... É trabalhoso, mas é recompensador também. Vocês têm filhos? Não. Não dá para ter agora, nesse momento, essa loucura. Não cabe. Mas vocês estão tendo tempo, assim, para de vez em quando fazer uma viagem e tudo? Porque, assim, é bem puxado, né? É puxado, mas a gente viaja bastante, porque eu falo que a gente só descansa quando a gente viaja. Né? Então, olha, eu tava entrevistando quem aqui? Ah, sim, foi o pessoal do Biscoito Mineiro, da Casa de Biscoito Mineiro. Aí eu achei engraçado, porque eu me vi na Márcia, né? Ela falando assim, não, porque quando eu viajo, antes eu ficava irritada, porque eu não podia largar o celular. E eu pensava, gente, eu tô viajando, eu preciso espairecer, descansar. Mas ela disse que hoje ela realmente entende que ela tá viajando, ela tá em outro ambiente, né? Tá ali e tal, dando uma descansada, mas que é essencial de vez em quando tá ali controlando, falando, não tem como. Você nunca mais vai ter essa questão de estou de férias, desliga tudo 100%. Não, recentemente a gente até viajou, mas assim, as meninas, elas entendem quando a gente tá viajando e elas evitam de mandar alguma coisa assim que... mas o que acontece é que a gente tira pequenos intervalos ali, porque quando a gente tá aqui, a gente tá full time mesmo. A nossa ideia desde ou no banco ou no café. Então, quando a gente viaja, mesmo que a gente, claro, não dá pra desligar o celular e esquecer. Mas a gente tem pequenos intervalos, faz um passeio, vai fazer um mergulho, mas você não vai ver o celular, mas, assim, então dá uma a gente pensou nisso, né? A gente sempre pensou que a cafeteria precisaria trabalhar bem se a gente não pudesse ficar lá, entendeu? E a gente é viciadinho em trabalho. A gente gosta. A gente gosta de dar uma olhada. Porque essas coisas às vezes movem a gente, né? Eu acho que quando é algo estressante, é diferente. Isso aí vai refletir na sua saúde mental, física. Mas quando é algo que realmente te impulsiona, aí é muito mais gostoso, né? Muito. E é gratificante, assim, por exemplo, quando tu... são coisas pequenas, né? Mas é muito gratificante, assim, tu receber uma mensagem sei lá, no Google, uma avaliação no Google boa, assim. Eu adorei tal coisa. Ou senão quando mandam um elogio, eu fico feliz demais quando a gente recebe elogio da equipe. Nossa, fico muito feliz. Porque eu fico assim, a gente fez o negócio certo. A gente tá dando certo. Isso é bom. Eu falo muito assim que eu já entrei em estabelecimentos, não só cafeterias, mas em alguns lugares que a gente chega, a gente não é bem recebido. E aí, muitas vezes eu paro para avaliar que às vezes não é o dono, o criador do negócio, é a equipe. Né? Claro que existem equipes fantásticas, eu estou só dando um exemplo pontual aqui. Então, assim, como é importante esse acompanhamento, né? Como é importante trazer a equipe para a gente possa ter essa tranquilidade de deixar o negócio e ele ser conduzido mesmo na nossa ausência. Né? Porque tem coisas que são mais demanda, tipo assim, uma demanda maior, né? Uma demanda mais estratégica mesmo, sabe? Essa parte de marketing, por exemplo, é uma estratégia que a gente tem que pensar, enfim, que tem que depositar mais tempo, sabe? E assim, a gente fica bem feliz
Por exemplo, justamente esse negócio que tu acabou de falar de chegar no café e não dar bom dia, por exemplo, a gente recebe, é uma coisa que a gente bate muito essa daí, a Miri principalmente bate muito na tecla, ó, tem que fazer que nem a Raquel, né? Que a gente tem uma das nossas colaboradoras, a Raquel, ela recebe as pessoas com seja bem-vindo. Eu falo, Raquel, você precisa ensinar isso pra todo mundo, porque é muito gostoso chegar num lugar e a pessoa falar, bom dia, seja bem-vindo. É gostoso. Já vou te ajudar. O pedido pode demorar um pouquinho, mas se você foi bem recebido, se as pessoas te tratam bem, isso passa. Se tu sente que a pessoa entendeu que tu tá ali, né? Porque às vezes tu fica assim, tipo... Será que ela me viu? Será que ela sabe que eu tô aqui? Ela vai me atender? Você não quer nem um tratamento frio e nem pegajoso demais, né? A gente precisa ter ali o meio termo. Eu não gosto também de ser sugada quando eu entro num lugar. Então, assim, a gente realmente tem que ter essa percepção, né? E levar isso para a equipe, porque é muito importante. Com certeza. Gente, que papo gostoso! Olha só. Vocês, eu quero deixar agora aberto para vocês realmente assim convidarem as pessoas para conhecerem a unidade de vocês. Sabemos que a Xerimbão, ela tem esse perfil, né? É uma rede que busca a uniformidade, mas cada uma é cada uma. E a gente está aqui com vocês, a gente quer valorizar o espaço de vocês. Então eu quero deixar aberto para vocês convidarem os nossos seguidores, para vocês deixarem o arroba de vocês novamente, a gente vai colocar ali também. E falar sobre o horário de funcionamento, acho importante, os dias que, né, a unidade está aberta, acho que todos os dias, de domingo a domingo, tipo isso. A gente está aberto todos os dias, a gente está ali do ladinho da Estação Águas Claras, na 24 Norte, então é @Xerimbão, igual o mineiro fala mesmo, Xerimbão, Águas Claras, na 24 Norte, todos os dias das 8 às 8, então das 8 às 20. 12 horas seguidas. Aberto. Ai, que delícia. Vão lá experimentar o cachorro quente com linguiça. Cachorro quente com linguiça mineira. Um cafezinho. Pão de queijo recheado. O chocolate quente que eu falei. Tem muita coisa, gente. Difícil é conseguir comer tudo que quer. Mas pode ir mais de uma vez, não tem problema. Falou de cachorro quente com linguiça, eu falo assim, lá em casa eu sou a única que tento ser light. Eu tento ser, né? Mas o povo meu marido, então, ele é assim, o negócio dele é linguiça, é bacon, é não sei o que, não sei o que. Linguiça com pão de queijo. Nossa. Vocês têm pão de queijo recheado lá? Não? Tem. Com o quê? A gente faz na hora, né? Um pão de queijo mineirinho com peito de peru, de queijo, com goiabada, Minas, com queijo Minas. doce de leite com café. Nutella. Ixi, tem toda coisa. Nossa, eu tenho uns cafés lá muito legais. Assim, que vocês fazem uns cafés mais... Umas bebidas. Umas bebidas diferentes. Tem cappuccino gelado. O cappuccino gelado é muito bom, eu adoro. Aqui nesse tempo que é mais quente, né? É muito bom. Esse chocolate quente, que é o chocolate branco, ele tá nesse período, mas ele não faz parte... Não, ele é sazonal, então vão lá logo. Tem que ir logo. Nossa, é muito bom com coco. Ele ficou muito gostoso. Chama beijinho a bebida. Ele tá com cardápio novo, tem muita opção. Tem café com frutas do bosque. Tem muita então, café coado com geleia de frutas do bosque, entendeu? Assim, tem muito bom. Canela queimada. Nossa, é muito bom. E aí, assim, só reforçando o que a gente falou aqui, antes de finalizar. O cliente chega lá, ele escolhe o grão e o método que ele quer. E o método, exato. E aí faz ali na hora. Ele faz na hora e a gente tem a opção de fazer o menu degustação, né, que a Miri falou. A gente tem 2 menus de degustação, né? Um, você degusta os cafés e o outro você aprende a diferenciar o mesmo café em métodos diferentes. Então isso que é bem legal. É bem legal porque a gente vai aprendendo o sensorial, né? Isso. E assim, enfim, a qualquer hora do dia tem esse menu de degustação. Das 8 às 20. Que legal, gente, porque assim, geralmente a gente pode fazer degustação em momentos bem específicos, né? E é interessante isso. Então, assim, quem realmente quer passar por essa experiência
sem ter que aguardar um evento, um curso, não sei o que, pode ir até Xerimbão e fazer qualquer... E o pessoal às vezes faz curso, pode ir lá, fez um curso, aí vai lá para ver se testar os conhecimentos, colocar ali a prova. É isso. Gente, muito obrigada pela vinda de vocês, foi um prazer, assim, que bate-papo gostoso, né? Eu desejo muito sucesso a vocês, que realmente cresça e se solidifique cada vez mais, né? Parabéns pelo empenho de vocês, pela dinâmica. Eu acho que realmente vocês assim estão transmitiram para mim e tenho certeza para quem está assistindo um cuidado muito grande no que fazem, uma responsabilidade na condição do que vocês escolheram como negócio, né? E isso é muito importante. Isso traz para o cliente segurança, né? De onde ele está indo buscar um bom alimento, uma boa bebida e o cuidado que isso, né, passa pra gente. Então, assim, parabéns, sucesso cada dia mais, viu? Obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz mesmo de vir aqui. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Gostou? Compartilhe. Chama aquele seu amigo, aquele seu familiar aí que ama café. Vai lá na Xerimbão para provar essas delícias e assistir esse nosso episódio do podcast. Como eu sempre falo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até a próxima!